Gente, o Jax não é trans. Eu vou dar spoilers do final de Amazing Digital Circus em 3, 2, 1. Deixa eu falar uma coisa de uma forma bem clara aqui. O Jax não é uma pessoa boa, tá? Ele cometeu atos sinceramente imperdoáveis dentro do circo que causaram pelo menos 2 mortes, digo, abstrações, fora o abuso emocional que despejou em cima do resto do elenco todo. A história dele, os traumas dele, as questões emocionais mal resolvidas, os motivos pelos quais ele fez tudo isso são uma explicação e não uma justificativa. Ele não teve um final feliz e ele, na minha opinião, não merecia um final feliz. Mas o que eu vou focar aqui é que, no fim das contas, ele nasceu homem, entrou no circo sendo homem e morreu sendo homem, sendo Jax, performando masculinidade do jeito torto e tóxico dele. Minha aparência é o auge do desempenho masculino. Fala sério, as minhas orelhas e caudas são o ápice da masculinidade. Ou seja, o Jax não é trans. Ponto. Mas sabe quem é trans? Leroy Mateu. Como foi explicado no último episódio, os personagens do circo são cópias dos cérebros de pessoas reais, colocadas em um ambiente digital. Você pode ver isso da seguinte forma: quando alguém coloca o headset e copia sua consciência para o circo, isso cria uma divisão de timelines, onde a timeline da vida real segue em frente sem saber o que acontece no circo, e a timeline do circo segue em frente sem saber do que acontece na vida real. Essa divisão fez com que o Jax nascesse ali dentro e morresse, como eu disse, sem transicionar, e de forma geral sem buscar uma resolução para nenhum dos seus problemas internos. Porra, ele literalmente tranca uma parte da sua psique atrás de cadeados e correntes para evitar lidar com isso. Cala a boca! E tudo bem, as informações que a gente tem do Leroy são poucas, resumidas a algumas fotos e vídeos postados online. Nós de fato não vemos o Leroy transicionando de forma explícita nessa pouca informação que a gente tem. Mas sabe, quando se trata de escrita criativa e roteirização de peças audiovisuais, nós temos um lema: Show, don't tell. Ou seja, mostre, não conte. Uma obra audiovisual tem o papel de navegar ali no meio termo entre ouvir uma história e viver aquela história. E quando um ponto da narrativa é falado por um personagem com palavras, o espectador perde a agência de descobrir as coisas por conta própria, e com isso, ele não consegue se emocionar tanto quanto os personagens na tela. Foi isso que a Gooseyworks, criadora da série, escolheu fazer. Mesmo que em nenhum momento da série ninguém fale sobre gênero quando se trata do Jax, ou mesmo do Leroy, os sinais estão todos lá. O desconforto do Jax ao usar roupa de maid e a forma como ele usa isso como máscara pra parar de ter sua identidade de gênero questionada. Colé, por que você tá vestindo isso? Eu nunca usaria uma roupa assim. Eu tô usando isso pra ironizar. Desse jeito eu mostro pra todo mundo o quanto eu sou caótico. A sua fuga da realidade, preferindo manter todos no circo até que voltar pra vida real. A forma como evita falar sobre os seus sentimentos. Até o breve momento de euforia quando a Ribbit incentiva ele a ser mais feminino. Com Isn't She Lovely tocando no fundo. Isso tudo são indicativos de como o Leroy poderia ter reagido a essas questões. Esse momento em que o Jax se abre com a Ribbit e fica o mais feliz que jamais vimos na série toda é uma pequena janela para o que poderia ter acontecido com o Leroy caso ele tivesse tomado as escolhas certas, parado de fugir dos seus conflitos e começado a caminhar rumo à sua própria felicidade. Claro, na timeline do circo, as reações do Jax a esses eventos foram destrutivas e explosivas, motivadas por essa repressão internalizada. Mas o Leroy da vida real parece estar bem mais apto a explorar essas coisas, ainda que ele cubra a cara quando ele tira fotos, o que 97% das pessoas trans assistindo aqui podem falar que é um sinal de descontentamento com a própria imagem, também chamado de disforia. Ele saiu de casa, ele arrumou um emprego, ele fez amizades, ele começou a ter uma vida social e parece estar bem feliz frequentando o bar da Zubul, da Riley, que é uma pessoa trans que teve como motivação de vida criar um espaço não necessariamente gay ou lésbico, mas onde as pessoas, no geral, podem ser elas mesmas sem medo de julgamento ou repressão externa da sociedade. O que, inclusive, na vida real, é nesses lugares que as pessoas trans acabam tendo espaço para explorarem suas identidades sem se preocupar com o que os outros vão achar. A cereja no bolo foi quando, assim que o episódio saiu no YouTube e o embargo de spoilers para quem viu só no cinema acabou, a Gooseyworks postou uma imagem de como o Jax seria se, em suas palavras, não fosse tão filha da puta. Ele, no caso ela, está com uma aparência obviamente feminina, tendo um relacionamento saudável com a Ribbit e com a Pomni, e parece genuinamente feliz. A Goosey também faz algumas observações sobre como o Leroy gosta de usar hoje em dia o nome Lee, que é um nome neutro de gênero, e sobre como o fato do Leroy estar usando roupas masculinas nas fotos é devido à prática do boy mode, que, em resumo, é quando uma mulher trans tem que se vestir de homem para não expor sua identidade aos riscos da sociedade. Tem muita gente que argumenta que a história do Jax não tem nada a ver com gênero, que as pessoas trans histéricas estão tentando fazer uma teoria de fã virar realidade e atacando quem discorda. Tem gente até invocando a teoria da morte do autor, que diz que as falas de um autor fora da sua obra não podem ser levadas em consideração e, com isso, falando que os posts da Goosey não provam nada. E essa foi a minha principal motivação para ficar aqui falando sobre
sobre esse coelho desgraçado por tanto tempo. Porque nós temos uma pessoa trans, que é a Guzi, fazendo um personagem trans, que é o Leroy, com outras milhares de pessoas trans, inclusive eu, falando: caralho, essa pessoa trans é muito igual a várias pessoas trans problemáticas que eu já conheci. Ou, nossa, eu podia ter sido essa pessoa trans se eu tivesse feito as escolhas erradas na vida. Mas aí entra um monte de pessoas cis querendo saber mais sobre uma história trans do que todas as pessoas trans envolvidas nela. Talvez por preconceito, talvez por não saber como é o processo de uma pessoa trans antes da transição, talvez porque não estão acostumados a verem uma história que não é sobre eles, pra variar, talvez porque se identificaram demais com o Jax e estão sofrendo da mesma repressão interna que ele. A gente pode ficar especulando o motivo até amanhã. Mas mesmo que você, pessoalmente, não ache que Leroy é trans, você tem que admitir que a história foi, sim, toda construída com isso em mente. Mesmo que você não goste. Mesmo que você não queira que seja. E olha, no fim das contas, a história do Jax, além de ser uma alegoria trans, é um aviso. Um aviso sobre o que pode acontecer se você não der ouvidos ao que tá aí dentro de você. Seja sobre gênero ou qualquer outro tipo de autoexpressão. Sobre o que pode acontecer se você deixar a sociedade ditar quem você tem que ser e te convencer de que não tem outro jeito. Um aviso sobre como sentimentos mal resolvidos podem explodir de formas destrutivas para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. E se você for uma das pessoas que se identificou com o Leroy e tá processando muitos sentimentos sobre o fato dele ser trans, ou pelo menos dele não ser o homem cis hétero padrão que todo mundo sempre quis que ele fosse, talvez você também precise destrancar a tua porta se não quiser abstrair, viu? Porque sim, existe um mundo onde você não abstrai. Existe sim uma timeline onde você pode ser feliz. Ela dá trabalho, ela é assustadora, ela pode te levar a lugares que você nunca imaginou pra bem ou pra mal. Mas às vezes é o único jeito que você tem de se libertar dessa tristeza toda que você tá sentindo. Ainda assim, caso você ainda esteja querendo teimar em manter essas vontades trancadas, boa sorte, querido. Porque você vai precisar parar o mundo todo só pra parar esse sentimento. Não acredito que vocês não sacaram as pistas da aventura. Quase tudo estava dado de bandeja pra vocês.